Olá, abençonhadas e abençonhados, tudo bem? Chegamos na metade dos nossos caminhos abençonhados. Hoje falo um pouquinho com vocês sobre o nosso quinto encontro deste clube virtual, que tem como tema os contos do autor moçambicano Mia Couto. E o conto que eu escolhi para este nosso quinto encontro, nossa quinta conversa, chama A Menina Sem Palavras, Sem Palavra, e faz parte do livro Contos do Nascer da Terra, ele é de 2009, foi publicado aqui no Brasil em 2014. São 30, nesse livro são 35 narrativas breves, 35 contos, 35 histórias, em que o Mia Couto traz uma temática mais, talvez, que a gente possa dizer, do cotidiano de Moçambique, e não tanto quanto o período anterior, né, das histórias abençonhadas, que foi um livro publicado logo após o término da Guerra Civil, então tinha aquela temática. Isso, no entanto, não faz com que o autor não traga também a África representada em muitas das histórias, inclusive nessa que eu escolhi para a gente ler, fruir neste quinto encontro. Para a gente falar um pouquinho sobre ele, ele é um conto em que ele se dedica para a filha dele. Ele coloca aí segunda história para a Rita, que tem uma outra história anterior que é a primeira história para a Rita. E, de certo modo, a gente pode dizer que duas grandes representações estão em jogo neste breve conto. A representação da África, de uma emancipação do continente africano, mas também de uma emancipação da mulher, uma emancipação do feminino, né, a partir da personagem que dá título aí ao conto, A Menina Sem Palavra. Por que pode ser uma representação da África, né, do todo o continente? A gente pode pensar em algumas questões assim, partir da ideia ou do pensamento. Normalmente a África ela é representada por histórias únicas, né? O que é isso? Acho que já conversamos sobre. Aquele único olhar que a gente tem a respeito de um determinado povo, de uma determinada história. E normalmente quando a gente fala em África, a gente ouve, né, ou remete o nosso pensamento para histórias de uma África mítica, imaginária, de grandes extensões territoriais, grandes animais, batuques lá dos tambores, danças sensuais, conforme a professora Carmen Lúcia Tindor Seco, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coloca em um dos seus livros A Magia das Letras Africanas. Ela traz essas representações únicas, assim, discute, né, essas representações únicas que muitas vezes a gente tem a respeito da África. E o que acontece com o Mia Couto? O Mia Couto, ele ressignifica esse olhar, ele dá a oportunidade para a gente, para o outro, enfim, para quem for ler as suas histórias, de mudar o ponto de vista, né, daquilo que o Leonardo Boff diz, né, que cada ponto de vista é a vista de um ponto, né, a gente olha, na verdade, o mundo a partir de onde a gente está posto. E o Mia Couto dá essa possibilidade a partir dos seus contos, das suas histórias, seja também dos seus romances ou poemas, para que a gente ressignifique o nosso olhar. Bom, outra questão importante que eu quero comentar a respeito deste conto e também dos contos desse livro, mas mais especificamente deste, que
é o da nossa leitura desta semana. Há muito a ideia da África como mãe, né? A mãe África, até porque a ciência, a história, enfim, nos mostra, pelo menos até o presente momento, né, que o continente africano, ele é o berço da humanidade, né? É lá no que hoje a gente conhece como Etiópia, país da Etiópia, que fica lá no mapa, assim, naquilo que a gente conhece como o chifre, né? O chifre da África, do continente africano, pelo formato. Então, no local lá que foi descoberto o Homo sapiens, né? Então, a gente tem, pelo menos até o presente momento, dentro da ciência e dos estudos, de que a humanidade, enquanto ser humano, inicia a partir do continente africano. E ao mesmo tempo, toda essa importância de ser berço de mundo, como cantava, né, a Cesária Évora, importante artista, enfim, de Cabo Verde, né, África, berço de mundo, continente fecundo, né? Então nós temos a África como berço de mundo, mas ao mesmo tempo, como eu dizia, é também um continente dos mais explorados pelos colonizadores, né? Para a África não foi dado, né? Não foi dada a voz. É como se a humanidade, a partir do período dos grandes descobrimentos, em que houve então essa colonização europeia no continente africano, calou a África. Então, é só para vocês terem uma ideia, e isso vocês podem até aprofundar-se depois, até porque não é exatamente a minha área, mas os estudos que a gente vai fazendo acaba se deparando com essas informações. Hoje nós temos no continente africano 54 países. Só no continente africano nós temos cerca de 30% das línguas que são faladas atualmente no mundo pertencem a esse continente. São mais de 2.000 línguas faladas no continente africano, diferentes línguas. Agora vejam, dessas mais de 2.000 línguas, se a gente for colocar no papel cada país e a sua língua, a gente vai ver que, por exemplo, 28, eu acho que anotei aqui, 27 desses países do continente africano falam a língua do colonizador. Inglês, francês, português, espanhol, italiano, enfim, 27 falam a língua do colonizador. Outros 18 países, eles até falam a sua língua endógena, mas além da língua endógena, tem ao lado, como outra segunda língua oficial, a língua do colonizador. Então são duas línguas, né? Uma é a endógena, mas a do colonizador está junta, né? Restam poucos países ali que não falam a língua dos colonizadores europeus, mas falam o árabe, que também, de certo modo, naquele espaço que a gente conhece, né, visualizando o mapa mundi, aquela forma de pôr na parede, penduradinho, né, lá no alto, que a gente chama de África branca, África não a subsaariana, né, acima do deserto do Saara. Acima, olhando o mapa de frente na parede, né? Porque aí também há toda uma discussão também, né? O que é em cima ou embaixo do mapa, né? Quem que nos deu essa questão aí de dizer que a África tá embaixo, a Europa tá em cima? Se a gente vira o mapa, né? Porque o mundo não é assim, né? É quadradinho. Então, mas enfim, essa representação do mapa já é uma característica dessa visão ocidentalocêntrica do mundo, mas isso é para outra história, mas vamos lá. Então, esses poucos países que restam aí, que não falam a língua do colonizador, falam o árabe, que daí também, de certo modo, não é o colonizador, mas é uma língua que não é própria do seu espaço.
E o único país aí que fala, talvez realmente aí uma língua endógena é a Etiópia, né? Então, dos 54 países, com mais de 2.000 línguas distribuídas, né, a língua oficial não é a língua endógena. Então, você percebe, quando você dá uma lida nisso, que realmente, né, a África é a menina sem palavra. Foi-lhe cortada a voz, né? A Castro Alves, um poeta aqui do Brasil, lá do romantismo, 1830, 40, tem um poema muito bonito que ele chama, apesar de ele não fugir também em alguns momentos, né, dos estereótipos da época, mas ele era um poeta abolicionista. Ele tem um poema que chama Vozes da África, em que ele tenta dar voz à África, né? Uma África que canta a Deus, Deus, ó Deus, onde estás que não responde, né? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Há 2.000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre infinito. Onde estás, Senhor meu Deus? É uma África clamando para ser ouvida, né? E aí, por isso que eu digo que a gente pode, de certo modo, fazer uma comparação, né, com a menina sem palavra, ao fato de ter sido tirada a voz da África, do continente africano. E claro que a própria história também tem aí uma outra leitura. Lembram das diferentes leituras, né, e profundidades que a gente pode ter de um texto, que é a própria questão da menina, né? A menina que não falava, que se expressava por um dialeto. Como é que o pai põe aqui no começo? O narrador, desculpem. Era uma língua só dela, um dialeto pessoal, né? E ninguém entendia. Então, até que um dia a menina diz mar. E aí o pai se liga e aí ele a leva para o mar. E aí essa questão também, tanto do continente africano quanto da própria menina, né? Essas significações que o mar pode trazer, né? E lá, não vou dar spoilers, mas enfim, o pai conta uma outra história, porque é necessário, vocês vão entender por quê. E nessa outra história que acaba se imbricando, né? Lembram do entretecendo com a história atual. A menina, ela é responsável por fechar o abismo, né? Vocês vão entender o que eu digo isso a partir da leitura, do que é esse fechar o abismo aí, né? Então, acho que era isso. Tava olhando se tinha mais alguma anotação, mas eu creio que não. É o que eu mais ou menos gostaria que vocês pensassem um pouquinho durante a leitura de vocês, ok? A gente se vê no 6º encontro, e eu espero que vocês realmente gostem muito do conto A Menina Sem Palavra.